Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia do sétimo ano e hoje nós vamos falar sobre a formação territorial do Brasil. Semana passada, a gente estudou o espaço geográfico brasileiro e a gente viu que o espaço geográfico brasileiro ele é um espaço muito diverso, né? Em questões naturais, a gente tem vários biomas, né, que a gente vê que compreende o Brasil todo de uma forma bem diferente, né, lugares como a Amazônia com uma vegetação bem exuberante, enquanto no Nordeste a gente tem uma vegetação mais seca e a gente tem os pampas com as gramas, né, e vocês vão estudar tudo isso mais para frente, certo? Mas a gente viu que é bem diferente as paisagens brasileiras, a gente também viu as questões sociais, né, lembra daquela imagem que a gente coloca uma favela ao lado de um condomínio luxuoso. Então a gente vê os contrastes no espaço geográfico das questões sociais, né? Um com tantos e outros com tão pouco. E aí agora a gente vai começar a ver como é que foi que se formou o território brasileiro, né? Como é que o Brasil hoje ele é desse tamanhão, né? É um país bem grande, que a gente sabe que é bem grande, e se a gente não sabe, a gente vai aprender agora, certo? Então, como é que foi essa formação do território brasileiro? E aí, para começar, eu trouxe aqui o mapa, tá? O mapa mundi, para a gente ver onde é que está o Brasil no mundo. Vocês sabem que o planeta Terra é desse jeito, né? É um planeta redondo. E aí, quando a gente abre numa folha de papel, a gente abre ele assim, né? A gente vai ver os continentes e no mundo a gente vai ter os continentes, certo? Vocês vão ver que a gente tem a América, a África, Europa, Ásia e Oceania, né? Como os principais. A gente tem aqui a Antártida também, mas a gente vê os principais, esses daqui, a América, tá? E a América ela é dividida em América do Sul, América Central e América do Norte, tá? E aqui nesse outro, eu trouxe os países, certo? Os continentes e aqui os países. E aí a gente tem aqui todos os países do mundo, né? Os países da Europa, da África, da Ásia, da Oceania, da América, e aqui a gente tem a América do Sul, a América Central e a América do Norte. E o Brasil, ele está aqui na América do Sul, certo? Aí eu trouxe aqui só em destaque o território brasileiro. Vejam como é grande o território brasileiro quando a gente compara aqui com outros países, por exemplo, como a Argentina. Veja como o território do Brasil ele é bem maior do que o território da Argentina. E aí eu trouxe aqui, ó, o Brasil, ele é o 5, o quinto maior país do mundo, certo? Ele só vai perder para a Rússia, para o Canadá, para a China e para os Estados Unidos. Ele vai ter 8.516 quilômetros quadrados aproximadamente. E aí a gente tem aqui o território brasileiro, certo? Que vai fazer divisa, certo? Fronteira com vários territórios aqui dos países da América do Sul e do outro lado a gente vai ter o Oceano Atlântico, certo? Então, daqui do Cabo Orange até o Arroio Chuí, certo? Ó, vocês estão vendo aqui essa linha laranja, vai ter 15.719 quilômetros, né? Se a gente pegasse um carro e fosse andando por aqui, a gente ia andar 15.719 quilômetros. E aqui do outro lado, nessa linhazinha roxa, a gente vai ter 7.367 quilômetros, certo? Do Cabo Orange até o Arroio do Chuí. E aí a gente, para entender um pouco mais, tá? A gente vai retomar o conceito de limite e o conceito de fronteira. O que é limite? Limites são as linhas que delimitam os territórios dos estados-nação, certo? E essas linhas, elas vão separar os territórios e podem ser através de limites naturais, que é um rio, uma montanha, certo? E limites artificiais, que são os limites construídos pelo homem, que pode ser uma ponte, pode ser, geralmente são pontes
podem ser linhas imaginárias criadas a partir dos paralelos e meridianos, da latitude e da longitude que vocês estudaram ano passado. E aí a gente tem aqui, ó, o Brasil, ele faz limite com quase todos os países da América do Sul, menos qual? O Chile, tá vendo que o Chile tá aqui, então ele não faz limite com o Brasil, e o Equador também não faz limite com o Brasil. Todos os outros aqui, eles vão ter limites com o Brasil, ou seja, eles vão ter fronteira. O que é fronteira? Fronteira é a zona ou a faixa próxima ao limite e pela qual passa a linha de separação. É denominada de fronteira. Ó, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, nessa linha aqui que eu estou passando por cima, é o chamado limite. A fronteira é essa borda aqui, ó, que tem essa cor salmão. Isso aqui é o que a gente vai chamar de fronteira, da fronteira entre um país e outro, certo? E aí vocês viram que a fronteira do Brasil, ela é uma fronteira bem grande, né? Ela é a terceira maior fronteira do mundo, só perde para a Rússia e para a China. E aí, por que é bom o Brasil ter uma fronteira? Porque vai permitir que ele possa fazer mais comércio, mais acordos comerciais, formar blocos econômicos, como também não é bom, por quê? Porque vai ter que ter uma proteção maior para a entrada, por exemplo, de contrabandos, né? Vai ter que se ter um poder de policiamento maior para a entrada de drogas, né? De mercadorias que não são autorizadas. Então, ter uma fronteira grande como a do Brasil é bom, né, para a partir das trocas comerciais legais, e é ruim por conta das questões do tráfico mesmo, certo? Então, né, é necessário também uma maior fiscalização nas fronteiras. E aí, como exemplo, a gente tem aqui, ó, a Ponte da Amizade, que é sobre o Rio Paraná, que liga Foz do Iguaçu, no Brasil, e a cidade de Este, no Paraguai. De um lado, a gente tem o Brasil, do outro lado, a gente tem o Paraguai. Aqui, ó, o Brasil e o Paraguai. Então, essa ponte, ela fica aqui, certo? No Rio Paraná, e vai marcar exatamente de um lado vai ter o Paraguai e do outro lado a gente vai ter o território brasileiro. Então, a gente está vendo aqui que vai ter um limite artificial, né? Que é essa ponte aqui, e um limite natural, que é o Rio Paraná. E a gente tem os pontos mais extremos do Brasil, que é isso, o ponto mais longe, mais distante de um canto a outro. E aí a gente tem o Monte Caburaí, em Roraima, o Arroio do Chuí, no Rio Grande do Sul, vai ter 4.394 quilômetros de um ponto a outro. E a gente tem a nascente do Rio Mauá, no Acre, até a ponta dos Seixas, aqui na Paraíba, que é 4.319 quilômetros de um ponto a outro. E aí eu trouxe imagens para vocês desses locais, certo? Desses locais mais extremos do Brasil. E aí, como se deu a formação do território brasileiro? Para começar a falar da formação do território brasileiro, a gente tem que lembrar um tratado que vocês já estudaram, provavelmente em história, se não estudaram, vão estudar, que é o Tratado de Tordesilhas, que foi um documento assinado em junho de 1994 na Vila Espanhola de Tordesilhas. Os protagonistas foram Portugal e Espanha e delimitaram, através de uma linha imaginária, as posses portuguesas e espanholas do território da América do Sul, chamado de Novo Continente. Ou seja, os portugueses e os espanhóis, eles dividiram o mundo e disseram assim: do lado leste fica sob o domínio de Portugal. Tudo que for conquistado vai ser de Portugal. E do lado oeste vai ser as terras vão ser pertencentes à Espanha, tá? E aí, quando tiveram as grandes navegações, certo? Que foi quando saíram os barcos aqui da Europa em direção a conquistar as novas terras, né? As novas
novas terras mesmo. E aí, esses barcos, a partir das grandes navegações, foi quando os portugueses eles chegaram na terra que hoje é chamada de Brasil. As grandes navegações é o termo que diz respeito à exploração do Oceano Atlântico nos séculos XV e XVI e teve como principal protagonista Portugal, devido às condições políticas, comerciais e geográficas específicas. E qual era o objetivo das grandes navegações? Difusão do cristianismo para outras civilizações, expansão territorial e fundação de colônias, estabelecimentos de rotas marítimas, encontrar fontes e recursos naturais, principalmente ouro e prata, lucrar com o comércio de escravos e, como consequência, tiveram a descoberta da América no início do sistema colonial, a expansão dos comércios de escravos africanos, a criação de novas rotas comerciais e a expansão política e militar das nações europeias. Ou seja, quando os portugueses eles saem aqui da Europa, o destino deles era chegar aqui do outro lado na Ásia. Eles iam descer aqui, a rodear a África até chegar aqui à Ásia. Só que a embarcação, essa embarcação aqui, ela não consegue, ela se perde, os ventos, elas trazem a embarcação aqui para o Brasil, e aí os portugueses chegam ao território brasileiro, que hoje é chamado de Brasil, certo? Que na época era chamado de Ilha de Vera Cruz, e depois foi visto, como era muito grande, território de Vera Cruz. E aqui a gente tem uma pintura que retrataria essa chegada dos portugueses no território que hoje a gente chama de Brasil, certo? Então foi a partir daí, dessa chegada dos portugueses, que a gente vai ter o início da formação do território brasileiro. Lembre-se que os portugueses, eles chegam aqui ao Brasil e eles começam a matar os indígenas, exterminar os indígenas, eles exterminam os indígenas, eles fundam aqui, catequizam os índios, eles fundam o cristianismo, né? Impõem o cristianismo aos indígenas, e a partir disso eles começam a ir descobrindo cada vez mais, avançando cada vez mais no território que a gente hoje chama de Brasil. Então, a formação do território brasileiro, deixa eu pegar a marca-texto aqui. A formação do território brasileiro se deu, portanto, da ocupação dos colonizadores e a assinatura de diversos tratados, como aquele tratado ali de Tordesilhas, certo? À medida que os portugueses eles foram conhecendo cada vez mais partes do território que hoje a gente chama de Brasil, eles foram assinando tratados para poder explorar cada vez mais o território brasileiro. Cada porção do território se desenvolveu por meio de diferentes atividades econômicas, tendo como principais, no atual Nordeste, no que hoje a gente chama de Nordeste, a cana-de-açúcar, no Norte, a exploração de borracha e a exploração das drogas do sertão, no atual Sudeste, a mineração e a cafeicultura, e no Sul, a pecuária e a agricultura familiar, que se desenvolveu com as chegadas dos imigrantes europeus a partir da segunda metade do século XIX. Essas atividades econômicas aqui, elas foram se desenvolvendo ao longo dos séculos, certo? Inicialmente, quando os portugueses chegaram, eles exploraram o pau-brasil, como vocês já sabem disso, e levavam para a Europa. Então, tudo que eles recolhiam aqui, as especiarias, tudo eles levavam para a Europa. Depois, o ouro, os minerais, tudo foi levado para a Europa. E com o passar dos séculos, certo? Principalmente do século XIX, é que o Brasil ele começa a desenvolver atividades econômicas que vão facilitar a formação do seu território, que a gente vai chamar dessa integração territorial. A gente vai ver aqui, ó, nesses 3 mapas, a evolução do território brasileiro, certo? A gente vê aqui, ó, isso que está aqui nesse laranjinha, a gente vai chamar espaço integrado à economia nacional. Ou seja, se a gente for ver, e aqui, em circulados, vocês vão ver que em todos os mapas está assim, certo? São as zonas de influência dos principais focos econômicos. Ou seja, no início, aqui em 1890, a gente vai ver que apenas a região Nordeste e a região Sudeste é que tinham economias
de integração, né? Que vão ter espaços, vão ter focos econômicos com alguma integração. E quando vai passando ao longo dos anos, 1940, a gente já vai ter um aumento dessa integração nacional, tá? E depois a gente vai para os anos de 1990, onde a gente vai perceber que o território brasileiro ele era quase todo já integrado, né? A gente já tinha atividades econômicas sendo desenvolvidas em quase todo o território brasileiro. Só faltava aqui, esse pedacinho do norte, tá? E aí, quais eram as atividades econômicas desenvolvidas? Tá? No século XVI ainda, tá? Quando os portugueses ainda tinham o domínio da maior parte do Brasil, a gente tinha como principal atividade o pau-brasil e a cana-de-açúcar, certo? Depois a gente vai ver no século XVIII quais as principais atividades. As drogas do sertão, certo? Que eram as especiarias exploradas aqui na região norte. Deixa eu só apagar, porque como eu pintei, cadê borracha? Vocês vão ver aqui, as drogas do sertão, nessa área aqui, da região norte. E a gente vai ter a cana-de-açúcar predominando aqui no litoral, certo? E depois a gente vai ter a presença cada vez maior de quê? Do café na região norte, na região sudeste, desculpa. As drogas do sertão cada vez mais aqui na região cresceu, vejam, o território aqui como aumentou o comércio das drogas do sertão e da borracha, certo? E a gente vai ter também a atividade de pecuária nas outras regiões. Então, essas foram atividades econômicas que foram responsáveis pelo desenvolvimento do território brasileiro, né? Pela integração do território brasileiro, tá? E aí, como agora vocês já estão conhecendo o Brasil, conheceram a formação territorial do Brasil, na próxima aula a gente vai começar a estudar a regionalização do Brasil. Por que o Brasil hoje tem essa configuração que a gente chama de Nordeste, de Norte, de Sul, de Sudeste, de Centro-Oeste, tá bom? Então, até a próxima aula.